onde o profeta, ele fala que assim como as águas cobrem o mar, assim a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus. Então, eu acredito que isso confirma a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração, porque essa visão que Deus deu para o profeta Abacuque é totalmente oposta e desfavorável daquilo que ele estava vendo em seu tempo. Então, o convite de Deus para o profeta Abacuque é: vem estar perto de mim para ver o sobrenatural, para ver a minha intervenção. Então, já eu te peço para abrir em Abacuque 2, não vai ser o 14, mas vai ser logo o primeiro versículo até o 3. Eu sei que é difícil achar aí na sua Bíblia esse livro. Vou tentar te ajudar aqui. É depois de Naum, antes de Sofonias, te ajudei? Vamos lá. Tem o Zacarias, que é um livro maior, de 14 capítulos. Aí você vai para trás. 1, 2, 3 livros. Aí você vai achar o profeta Abacuque. Espero ter te ajudado. Então vamos lá. Posso ler, gente? Se você não achou, olha para o telão. Vamos lá. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Bom, aqui o profeta, ele é chamado por Deus para profetizar no Reino do Sul, que é chamado de Reino de Judá. Já não existia mais o Reino do Norte aqui, porque há 100 anos o Reino do Norte já havia sido cancelado pelos assírios, por causa dos maus reinados de vários reis, da idolatria. Então o povo se afastou de Deus, e Deus permitiu assim então que o Reino do Sul fosse cancelado, se desfeito. Então resta o Reino de Judá aqui, onde o profeta, ele é chamado para profetizar. Então o que o profeta, ele está vendo aqui? Se você for ler, eu vou falar um pouco sobre o capítulo 1, vou pincelar rápido, para você entender o que ele está vendo na nação. Ele está vendo um caos, ele está vendo uma crise nacional aqui, ele está vendo um cenário totalmente desfavorável ao mover de Deus na nação. Então, ele indaga Deus. No capítulo 1, ele diz para Deus: Deus, até quando eu irei orar e o Senhor não vai responder? Até quando eu irei gritar violência e o Senhor não vai nos salvar? Então o profeta, ele tem um diálogo com Deus, como alguém que é próximo de Deus. Então, essa carta, esse livro aqui de Abacuque, é um momento antes da invasão de Babilônia ao reinado do sul. Eu já quero pontuar algo muito importante ao convite que o Senhor tem para nos fazer nessa noite. É que quando Deus deseja fazer algum mover sobre a terra, Ele levanta alguém. Ele levanta alguém ou um grupo em uma determinada região da terra. Porque o Senhor, assim como o pastor Roberto, ele disse aqui que ele ofereceu uma parceria para você
E o pastor Luciano, ele falou sobre parceria. Se você é tímido, pode mandar para a gente que a gente vai lá. A gente joga a rede. Assim Deus é, em sua essência. Um Deus que Ele ama compartilhar o que está em seu coração. Para que Ele use os homens para fazer aquilo que Ele bem desejar. Então, de tempos em tempos, Deus Ele está com os olhos passando por toda a terra. E Ele procura pessoas específicas para realizar uma obra de alcance inimaginável. E a maioria das vezes são em cenários desfavoráveis, contra a lógica humana. E essas pessoas, elas devem regar, depois de receber a visão de Deus, regar os seus corações com uma fé, não uma fé na fé, mas uma fé no sobrenatural de Deus. Porque fé na fé é aquilo que a gente vai encontrar em música mundana. Fé na fé, não existe fé na Bíblia. Então o Senhor, Ele está nos chamando para aquecer os nossos corações diante de tudo aquele que Ele deseja fazer no nosso meio. E como que eu rego o meu coração? Para que o meu coração arda em chamas, se enchendo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele mostra a ótica de Deus. Enquanto nós temos a ótica dos homens, o Espírito Santo, ele nos mostra como Deus enxerga as coisas. Então, Deus, Ele quer gerar em nós uma santa expectativa. A mesma expectativa, se você for ler Lucas, aonde Simeão passou a vida inteira tendo uma santa expectativa no seu coração. E a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre esse sacerdote. E quando ele vê o Senhor sendo apresentado a ele, ele diz: olha, já pode me despedir, porque os meus olhos veem o Salvador. Então ele passou a jornada inteira com uma santa expectativa. E se eu mantiver, se eu cultivar a expectativa no mover de Deus, eu não irei retroceder, eu não serei um crente passivo. E às vezes a gente acha que passividade é aquela pessoa que está fraca na fé. É o contrário, passividade também é uma ação. Passividade é a ação de não fazer nada, quando Deus está se movendo. Então Deus nos chama hoje para termos um coração em chamas, para entrar em tudo aquilo que Ele está movendo no meio de nós. E se você ainda não percebeu, Deus está movendo muita coisa através de nós. Então, você talvez possa se perguntar: mas eu não sou um personagem bíblico. Como que eu posso ter uma visitação, uma revelação de Deus, como o profeta Abacuque teve? O profeta Abacuque, ele teve uma visão do Senhor. Mas deixa eu te dizer, se você é uma pessoa de carne e osso, se você tem o Espírito Santo dentro de você, então você pode ser uma pessoa que será o alvo de Deus, para Deus comunicar coisas grandes e poderosas para fazer em você e através de você. Você só precisa estar disponível, disposto para receber aquilo que os céus têm para nós. Então você talvez possa dizer: poxa, mas eu ainda tenho uma pouca idade, eu sou uma adolescente, eu sou uma criança, eu sou um ancião. Irmão, se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que Deus é comunicativo. Um dos atributos de Deus é Ele ser comunicável, comunicativo. O Deus que Ele revela a si mesmo e revela os seus planos. Assim como Deus apareceu de uma aparência humana para Abraão. Deus tem diversas formas de se revelar. Deus se apresenta de uma forma humana, através de um guerreiro, para Abraão. Deus se apresentou para
José em sonhos, lhe dando um propósito. Assim também como Deus se apresentou a Moisés em uma sarça ardente, Deus também se apresentou a Samuel, o profeta, como uma voz audível. Assim também Deus se apresentou a Davi através de um profeta. Então existem diversas maneiras de Deus falar com você, mas talvez você não vai ser um alvo de uma revelação especial como essa. Aí você pode se perguntar, poxa, mas isso não vai ser suficiente para me fazer entrar dentro de algo poderoso e grande, daquilo que Deus quer fazer. Aí é que a gente se engana. O pastor aqui, no domingo, ele pregou uma mensagem que tocou profundamente o meu coração e resgatou coisas proféticas dentro de mim que estavam adormecidas. E ele falou de uma mulher chamada Heidi Baker. E essa mulher, ela inicialmente, antes de receber a visitação do Senhor no Canadá, em Toronto, em 1994, num avivamento chamado A Bênção de Toronto, ela estava com o ministério cansado, afadigada, esgotada mentalmente, e ela, com uma santa expectativa, viu que Deus estava movendo naquele lugar. Ela pega um avião e ela se encontra dentro dessa conferência, e ela teve um encontro sobrenatural com o Senhor. Uma mulher em crise, e ela inicia um ministério, reinicia, na verdade ela continua, mas agora de um modo totalmente diferente. Deus derramou uma porção sobre essa mulher, um óleo fresco sobre essa mulher, sobre esse ministério que ela carregava, e ela carrega até hoje. E lá naquela conferência ela teve uma visão, onde Jesus aparece para ela e fala para ela: você vai continuar a cuidar dos pobres. Agora ela, com uma porção do Espírito Santo, ela volta para Moçambique. E a história conta, o pastor contou aqui relatos daquilo que Deus fez e está fazendo através dela. Mas sabe, talvez você possa se perguntar, mas ela teve uma visão de Jesus. Mas sabe o que ela fala? Ela diz que a grande comissão já é uma ordem suficiente. Nós não precisamos de uma revelação especial para entrar debaixo daquilo que Deus está movendo. As Escrituras moveu o coração dessa mulher a olhar para o caos de Moçambique, e ela disse: não, eu não posso ser passiva. Eu preciso de colocar a minha vida à disposição do reino, porque eu sei que Deus quer tocar Moçambique. E ela iniciou um ministério sem visão especial, chamado Íris Global. Mas quando ela foi e honrou o que o Espírito Santo estava fazendo em Toronto, ela recebeu uma porção dobrada para carregar a chama do avivamento, do evangelho para aquele lugar. E eu te faço um convite: será que Deus não quer fazer isso conosco? Será que Deus nos quer nos levar a um nível mais fundo, de chegar a ser como o profeta Abacuque? Por quê? O profeta, ele viu o caos e um provável fim para o seu próprio povo. E eu disse no início aqui, ele orou a Deus, cara: até quando, Senhor? Até quando a injustiça vai prevalecer na nação? Até quando? Até quando? Porque ele já estava vendo o fim do seu próprio povo. Mas, se você continuar lendo o capítulo 1 de Abacuque, você vai ver que aquilo que Deus profetiza aos nossos olhos não é nada bom. Deus profetiza o cativeiro de Judá. Mas você pode se perguntar: como receber uma revelação de Deus sobre destruição no meu próprio povo? Mas se a gente for olhar a história, Deus, ele permitiu o cativeiro de Judá para trazer um alinhamento para o povo, para trazer de volta a nação para si mesmo.
Aí o que o profeta, agora eu entro também de novo no texto, e o que o profeta responde a Deus? Aí nós entramos no texto. Então, já que o Senhor irá enviar um cativeiro para o meu povo, o que eu devo fazer? Eu estarei na minha torre de vigia. Ou seja, o caos não acovardou esse homem. Muito pelo contrário, o caos levou esse homem para dentro do propósito de Deus. Firmou os pés do profeta para continuar sendo amigo de Deus. Firmou o profeta para continuar dentro do mover de Deus. O coração do profeta era aquecido, não pelas circunstâncias, mas pela voz de Deus, apesar de o cativeiro estivesse chegando. Agora, uma pergunta: quando a gente olha para a situação da nossa nação, do nosso estado, do nosso bairro, o que te comove? O que você sente quando você vê um bando de jovens cometendo um estupro coletivo? O que você sente em seu coração ao saber que jovens e adolescentes todos os dias são aliciados pelo tráfico? O que você sente quando mais um caso de feminicídio é publicado na mídia? O que você sente quando mais um caso de abuso sexual no meio da igreja vem à tona? O que você sente quando você vê uma frieza espiritual acontecendo na vida de alguém? O que você sente? Será que isso nos deve causar uma indignação, como houve com o profeta? Onde ele ora no capítulo 1, até quando, Senhor? Sabe por que cada vez que ele diz até quando? É porque ele conhecia o coração de Deus. É porque ele conhecia a mão poderosa de Deus. Porque ele olha para o passado e ele viu várias intervenções através das escrituras, daquilo que Deus poderia intervir no meio do caos. O que sentimos quando vemos um divórcio acontecendo, índice de violência subindo, tráfico de drogas e tráfico humano? Era isso que o profeta estava vendo em sua nação, os pecados daquela época, e isso moveu o coração do profeta a se colocar vigilante. Aí o que acontece depois disso? Deus começa a falar ao profeta. Isso é maravilhoso. Aí ele diz: ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir num tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Então, querido, a resposta de Deus foi suficiente para manter em chamas o coração do profeta, não na circunstância, mas naquilo que ele iria fazer. E o que mais me surpreende é que Deus não fez na sua geração, Deus fez na próxima. Então, o meu posicionamento em vigilância é uma pavimentação de um chão seguro para a próxima nação viver aquilo que Deus comunicou a mim hoje. Porque esse homem aqui, indiretamente ou diretamente, ele pavimentou um chão para o surgimento, depois de 70 anos, de um homem chamado Zorobabel. Aonde esse homem reconstruiu o quê? O templo. Começou-se a reconstruir o templo. E começou a levar o povo de Judá de volta a Jerusalém. E logo depois disso veio Esdras
para restaurar a lei de Deus para o seu povo. E depois disso o profeta Neemias para levantar os muros. A segunda lição é: o meu posicionamento é um chão firme para a próxima geração viver aquilo que Deus deseja fazer. Porque se eu falo no meu coração, se Deus não derramar um avivamento na minha geração, o que eu farei? Você precisa construir, discipulando aqueles que estão vindo atrás de nós, para eles continuarem a carregar a chama que está ardendo no seu coração. Porque se eu penso que Jesus voltará na minha geração, eu não preparo a próxima. Se eu penso que o avivamento vai vir na minha geração, eu não preparo a próxima geração. E isso aqui não é muito comum de dizer, mas talvez Deus derrame o seu avivamento que Ele quer fazer na próxima e não na minha geração. Mas a minha fidelidade em permanecer queimando pela voz da promessa dará um lugar seguro para que a próxima geração continue levantando a bandeira de Cristo. Mas agora, o que não deve faltar, uma santa expectativa do mover de Deus, cara. Mano, se você em casa for mais fundo, se nós não sermos crentes domingueiros, se nós não sermos crentes de quarta-feira, aonde todos os dias nós nos colocamos diante do Senhor para dizer: eu estou aqui, Senhor, visita-me, enche o meu coração com a tua santa expectativa. Eu quero te conhecer, eu quero receber e fazer parte do teu propósito. Eu não quero ser um crente passivo. Senhor, me faz enxergar o que o Senhor está fazendo através da minha igreja local, para que eu não fique de fora. Senhor, coloque a sua santa expectativa em mim. Meu irmão, como serão os nossos cultos? Como serão? Porque a gente quer chuva, mas nós não queremos preparar a terra. Deus só vai mandar chuva se nós ararmos a terra. O profeta disse: eu estarei na minha torre de vigília. Ele diz: existe um lugar seguro para eu estar em meio ao caos. E esse lugar é a presença do Senhor. Eu ficarei na minha fortaleza, eu vou perseverar apesar do caos. Eu não vou sair do meu lugar. Eu serei um atalaia até que eu veja aquilo que Deus deseja. O caos iminente fez com que o profeta perseverasse no lugar da expectativa do mover de Deus. O profeta creu na intervenção de Deus. Então deixa eu te dizer algo aqui. O desfavorável aos nossos olhos, ele tem o poder de nos fazer pavimentar o quê? Incredulidade. Não seja pego pelo desfavorável que está ao nosso redor. Porque você vê muita coisa acontecendo, muita gente morrendo, a violência aumentando. E isso pode gerar em nós o quê? Desânimo. Não desanime. Não desanime. Coloque o seu coração em chamas, com uma fé viva em Deus. Então, quais são os cenários desfavoráveis que tem na sua vida hoje? Será que o seu casamento está por um fio, quase caindo num divórcio? Será que os seus filhos estão nas drogas, estão afastados da presença? Será que existe hoje uma escassez financeira na sua vida? Será que hoje você está frio espiritualmente? Será que hoje alguma doença está acometendo o seu corpo hoje, a desanimar a sua perspectiva de vida? Será que você sofre perseguição no trabalho e isso te deixa desanimado? Será que o seu ministério, aquilo que um dia Deus te entregou, está enterrado?
Será que você deseja gerar um filho e hoje, aos olhos humanos, você é ainda infértil, estéril? Qual é o problema? A demora pode gerar o desânimo em permanecer crendo na visão. Mas eu quero te trazer uma palavra de ânimo. Esse é um cenário favorável para Deus intervir na sua vida e na minha. O caos é o cenário desfavorável, favorável para Deus intervir. Nós só precisamos continuar crendo que Deus pode intervir na minha vida, seja lá qual for o caos nela. Cara, por causa desse posicionamento do profeta, Deus anunciou o exílio babilônico a Judá. Contudo, entretanto, quando você vai ler o capítulo 2, que nós começamos a ler, ele começa a falar sobre a destruição de Babilônia. Aí lemos aquilo que nós cantamos, Abacuque 2,14, aquilo ali é uma mensagem de esperança, de uma restauração de uma nação que iria ser cativa. Então nós precisamos ter uma santa expectativa, porque nós moramos em um bairro que é sim, é um estado que é sim perigoso. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas o Brasil, ele carrega várias profecias de homens do passado sobre avivamento. E talvez a gente olhe para o cenário e a gente possa pensar, nossa, como está demorando. Tudo está acontecendo para que não aconteça um avivamento, mas eu creio que Deus ele está querendo despertar o nosso coração para que ele fique aquecido com uma santa expectativa daquilo que Deus pode romper em nós e através de nós nesse lugar. Irmãos, desde 2014, quando eu me converti, o meu coração, ele começou a centilhar sobre esse assunto, avivamento. E foi de uma maneira sobrenatural, eu nunca pesquisei sobre, eu nem sabia o que significava isso, mas através de alguns sonhos que eu tive, e os sonhos que eu tive, eu vou pontuar 2 deles aqui, eram tão reais que é tão real quanto eu estou te vendo aqui agora. Há muitos anos atrás, a segunda visão que eu quero dizer aqui, que eu tive em sonhos, ele me mostrava uma praça. E essa praça, ela tinha uma multidão na minha frente. E na multidão que eu via na minha frente, eu via quando eu andava no meio dessa multidão, eu via as pessoas caindo no chão. E eu perguntava no sonho o que era aquilo, e o Espírito Santo, uma voz me dizia dentro do sonho, isso não é pessoas caindo em possessão, mas são pessoas sendo tocadas pelo meu derramado Espírito. E esse sonho que eu tive foi lá em 2014. Contudo, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu tive outro sonho. E nesse sonho, eu estava nadando em uma praia, aonde eu olhava para a minha direita uma grande cidade, com enormes prédios e prédios menores. E na minha esquerda eu via uma tsunami, uma enorme onda vindo. E dentro disso eu ficava com um temor e um medo. E eu me via mergulhando debaixo dessa tsunami, dessa grande onda. E quando eu me via na outra cena, eu estava surfando em cima dessa onda, com os pés descalços, indo em direção à cidade. E o Senhor, Ele comunicou ao meu coração sobre
um enorme movimento missionário através dos jovens e adolescentes, de que ele iria inaugurar aqui nesse lugar uma escola missionária para tocar a nossa geração. Isso é algo que é inimaginável aos meus olhos naturais, a proporção do que isso significa. Então, sempre quando Deus dá uma visão que vem dos céus, a obra dele sempre vai ser maior do que o obreiro. E isso é magnífico. Sabe por quê? Porque Deus, ele chama a todos para fazer parte disso. E talvez você, como no início eu disse aqui, Deus não me deu uma visão especial, um sonho e tudo mais, mas isso não tira a beleza de você entrar debaixo da direção e da visão que alguém já teve aqui nesse lugar. Porque Deus, ele está construindo algo e ele nos chama para construirmos algo juntos. Chugadinho. Juntos. E cara, mas Deus falou comigo, reinicia o movimento de rua, que eu vou começar a trazer jovens do Rio de Janeiro inteiro, para crer junto com você, no sobrenatural que eu irei fazer nesse lugar. Aí eu pergunto agora para os pais de adolescentes, você está crendo junto comigo, sim ou não? Por favor, não deixe o seu filho de fora disso. Insira o seu filho no meio profético missionário desde já. Num ambiente propício para que o coração do seu filho seja já aquecido para missões. Você que é jovem e que você pode estar lá, esteja. Creia junto. Porque não se constrói nada sozinho. Nós precisamos um dos outros. Deus, ele está movendo algo poderoso. E eu estou chamando você para fazer parte disso, dentro da sua possibilidade, dentro da sua disponibilidade. Esteja junto, mano. Mas a primeira visão que eu tive sobre esse lugar foi no retiro de 2014. Aonde foi o retiro de 2014? Ninguém sabe, né? Meu primeiro retiro, recém-convertido. Não, foi de 2015, que eu me converti no RVA, então o retiro foi em Carnaval, né? Eu me via em frente à igreja. Eu olhava para as ruas, carros virados, queimando, pessoas gritando desesperadas, uma enorme gritaria de desespero, caos. E quando eu piscava, eu aparecia lá em cima do pico do templo, e eu via um enorme monte rodeando na nossa circunferência, e ele começava a explodir, como se fosse um vulcão. E era muita lava, era muito fogo de Deus. E quando eu olhava aquilo, eu parava no quintal da igreja, e quem eu vejo na minha frente? O pastor Nilton. Eu via as rugas dele, e ele sorria para mim, com um enorme sorriso de felicidade, e olhava para o lado. E eu via uma multidão subindo para cá. Assim como Deus falou para o profeta, escreve a visão em tábuas. Eu estou como um profeta Abacuque, escrevendo essa visão e registrando em tábuas, para que você creia junto comigo a visão que o Senhor deu, porque ela vai se cumprir por mais que ela tarda. O que o Senhor ele quer fazer conosco é, entre na visão, por mais que tarda, mas persevere como ele perseverou, estando no lugar de vigia. Irmão, quando a gente está no lugar de vigia, Deus honra. Deus enche com o Espírito Santo. Deus, ele enche com o Espírito Santo. Então, o avivamento,
E eu já estou caminhando para o fim. É um derramado do Espírito Santo sobre uma região geográfica. E quando acontece um avivamento, acontece também o despertamento. O avivamento é para a igreja, onde a igreja, não uma igreja, mas diversas igrejas sobre uma reunião, é avivada com o poder do Espírito Santo para ela voltar a ser como a igreja de Atos. A igreja de Atos é o ponto zero. A pergunta é, qual é o ponto que nós estamos? Mais um ou menos um da igreja de Atos? É por isso que Deus sempre levanta homens com um coração avivado, para encher o nosso coração com uma santa expectativa, com um novo mover de Deus. Imagine se um avivamento vier, e ele vier sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua geração, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Santa expectativa. E o despertamento vai acontecer também. Aquele que não é crente vai dizer, opa, Deus está ali. Nós olhamos ao redor e vemos caos, guerras, pandemia aconteceu, corrupção no governo, violência, drogas. O tempo do fim, ele é caótico mesmo, irmãos. Ele é caótico. Mas, assim como as Escrituras nos dá um respaldo sobre o caos que antecede na sociedade antes do retorno de Jesus e antes do último derramado do Espírito Santo, Deus também, ele nos dá um respaldo para crer em um novo derramado do Espírito Santo sobre nós. O que ele precisa encontrar são homens e mulheres com uma santa expectativa de Deus intervir com o seu Espírito em nós, cara. Senhor, faz no nosso meio, Senhor. Deus deseja trazer um despertamento em Jardim América, aonde as pessoas vão dizer, Deus está ali. Mas primeiro, Ele toca nos olhos da igreja para ela ver o sobrenatural. Aquilo que o natural não pode fazer, o sobrenatural pode. Será que você crê que Deus pode batizar com o Espírito Santo hoje? Será que Deus não pode te entregar dons espirituais hoje? A gente só precisa ter uma santa expectativa e não dar um sorriso de descrença, como Sara e Abraão deram para Deus. Quando Deus disse para Abraão, a tua mulher vai gerar um filho. Aí Abraão responde, eu com 100 anos, como posso gerar e minha mulher com 90? Gênesis 17 diz que Abraão riu. Gênesis 18 diz que Sara riu. E sabe qual foi o nome que Deus manda dar para o seu filho? Isaac. O filho da promessa significa o filho do riso. Antes era um riso de descrença, mas depois era um riso porque eles estavam vendo a promessa se cumprir. Então o Senhor, Ele quer aquecer o nosso coração. O ministério pode subir, por favor. Deus, Ele quer mover o nosso coração para fazer parte daquilo que Ele quer mover no meio de nós. Profeticamente, eu já escrevi em tábuas aqui, mas tem outras tábuas que já está sendo escrita, como os núcleos, os PGCs, o projeto ABA. Ontem eu iniciei um discipulado com muitos adolescentes lá daquela comunidade, cara. Porque eu entendo que Deus quer levantar missionários lá, de repente não sou eu quem vai ganhar aquela comunidade para Jesus, mas é a próxima geração, aqueles adolescentes,
aonde eles serão tocados pelo Espírito Santo de Deus para tocar aquele lugar. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. Preste atenção. Eu comecei falando sobre Abacuque. Terminei falando sobre Sara. E se você for ler a carta aos Hebreus, tem um testemunho dela. Ela diz que pela fé, a Escritura diz que pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, porque já era idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela recebeu o quê? O que ela recebeu? Poder. Ela recebeu uma intervenção divina para ver a promessa. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu citei aqui muitas cenas desfavoráveis que talvez possa estar acontecendo na sua vida e que você sabe que precisa de uma intervenção do Senhor. Se você acredita e quiser se derramar diante do Senhor durante o louvor aqui, eu te convido a sair do seu lugar para a gente impor as mãos. Se você não é batizado com o Espírito Santo e você deseja ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Se você deseja receber o enchimento do Espírito Santo, vem aqui na frente. Você precisa ter uma santa expectativa do mover de Deus. Então nós vamos louvar agora. E se você sentiu que você quer fazer parte da visão que Deus já mostrou, eu te convido a vir aqui para dizer sim a Deus, para ter um coração aquecido pelo Espírito Santo. Irmãos, esse é um tempo para sermos cheios do Espírito Santo. Isso é ser igreja. O caos, ele está instalado. Então o mundo está gritando: cadê aqueles que se colocarão no lugar da torre de vigia?